Bem, turminha, agora eu vou explicar a lição de casa para vocês. Página 168. O exercício 1. Observe os sinais de trânsito que existem no trajeto de sua moradia até a escola e faça o que se pede na folha que seu professor entregará. Desenhe um desses sinais, escreva o significado dele, se preciso, peça o auxílio de um adulto da sua família. Bom, turminha, como nós não estamos indo à escola, né, vai ficar difícil vocês observarem um sinal de trânsito, no caso do percurso, né, no caso da sua casa até a escola. Mas você pode, por exemplo, imaginar que no percurso, quando você geralmente faz esse caminho, o que você encontra de sinais de trânsito? Você vê, por exemplo, sinal de trânsito, semáforo? Você vê faixa de pedestres? Sim, né? Com certeza, em alguma parte, em alguma avenida ou rua, você deve ter visto pelo menos um desses dois, num desses dois sinais de trânsito, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade de uma forma adaptada. Eu vou pedir para que vocês realizem ela no seu caderno de História e Geografia, tá bom? Fazendo a questão A, pergunta, desenha, depois a B, pergunta, responde. Só que vocês antes farão o quê? Vocês vão fazer no caderno de História e Geografia, mas não esquecer de, antes de começar a atividade, fazer o quê? O cabeçalho, tá? Então, colégio aliado, a data bonitinho, o nome de vocês, série segundo ano M, pro Camila. Pula uma linha, faz a questão A, terminou, pula uma linha, faz a questão B, respondendo corretamente a pergunta e resposta lá no seu caderno de História, tá bom? Você pode pedir ajuda para alguém da sua família, imaginar e fazer, ok? Aí, vocês vão fazer, então, a número 2. Pesquise meios de transporte antigos, traga o nome e uma imagem, um desenho dele para a próxima aula na folha que seu professor entregará a você. Então, turminha, também vamos ter que realizar essa atividade, adaptando esta atividade. Vocês também vão fazer isso no caderno. Então, vocês podem pesquisar na internet, imprimir uma figura no qual tenha um meio de transporte antigo, por exemplo, o bonde, que era um trem muito utilizado antigamente. Era muito comum também as charretes aqui, né, na nossa cidade. Então, vocês vão pesquisar na internet essa figura, ou então vocês podem fazer um desenho desta figura, se vocês preferirem e não conseguirem nenhuma imagem. Só pesquisem qual é esse meio de transporte antigo, façam então a impressão, imprimam essa figura, ou reproduzem um desenho no caderno, tá bom? Vocês também vão fazer essa atividade no caderno. Então, no caderno, após o cabeçalho, vocês vão colocar a página 168, exercício 1, e depois exercício 2. E vão fazer o A e o B, e depois o A também no caderno de História e Geografia, que seria o quê? A colagem ou desenho de uma figura, de uma imagem que mostre um meio de transporte antigo, combinado? Aí o B nós já vamos fazer direto na apostila. Como as pessoas com mais de 60 anos de idade se comunicavam à distância quando eram jovens? Então, antigamente, né, com essas pessoas que são os nossos avós, bisavós, eles usavam outros meios de transporte, de comunicação que hoje em dia nós não temos, né? Ou que ainda existem, mas não são tão utilizados. Por exemplo, a internet, o celular, não existia naquela época computador. Então, eles não utilizavam esses meios. Eles utilizavam outros meios. Então, eu coloquei aqui por meio de cartas, que era muito comum, e também de telegramas, que era tipo de uma carta também, que ainda é utilizado, mas não com tanta frequência como era antigamente. E etc. São alguns exemplos. Eles não tinham internet, não tinham celular, não tinham computador, então eles tinham que se virar com os meios de comunicação que eles tinham naquela época. Por exemplo, as cartas e os telegramas, tá bom? Que ainda existem, eu repito, mas com menos utilização, utilidade, menos frequência hoje em dia, porque hoje em dia existem outros meios de comunicação muito mais práticos e rápidos, onde as pessoas têm acesso e preferem utilizar. Tá bom? Já que a carta e o telegrama, ela depende do correio, às vezes demora alguns dias e demora mais para chegar, tá bom? Agora, o número 3, vocês também vão ter que fazer através de ajuda em casa. Vocês vão ter que perguntar ao adulto que mora com você, pode ser o papai, a mamãe, o vovô, o tio. 3 perguntinhas eles vão responder, tá? E vocês vão colocar aqui na apostila.
O nome de um jornal impresso que circula no lugar onde você vive. Então, o jornal impresso é aquele jornal que nós compramos na banca, que ele vem já impresso na folha, na folhinha, né? Na letra B, é o nome de um jornal do lugar onde você vive, que pode ser acessado pela internet. Não precisa ser necessariamente impresso. Então, ele pode sugerir ou pesquisar e responder para vocês. Primeiro, na letra A, o jornal impresso, que compra lá na banca de jornal, com as notícias. E o B é um jornal que você pode pesquisar através da internet, que não está impresso, tá? Você pode entrar lá para também acessar. E na letra C, você vai pintar a resposta correta, tá? Se costuma ler jornal, se sim, pinte o tipo de jornal lido. Então, a pessoa, se ela tem o hábito de ler o jornal, ela vai pintar se ela gosta do jornal impresso e costuma ler o jornal impresso, ou se ela costuma ler o jornal pela internet, tá? Caso ela não leia nem um dos dois, não tem problema, deixa em branco. Eu já vou entender que a pessoa que você pesquisou e que respondeu a letra A e B conhece, sabe quais são os jornais, mas não tem o hábito e o costume de ler, não tem problema nenhum, tá bom? Pessoal, assim nós encerramos a nossa aula de hoje, encerramos também a nossa apostila de História e Geografia com conteúdo desse bimestre. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as aulas, assimilado bastante conteúdo, tá bom? Por hoje é só e até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!